Legal, 10 horas e 30 minutos aqui na Musical FM. Olha, onde quer que você esteja, o nosso abraço, o nosso carinho. E olha, a partir de agora você vai conferir o nosso bate-papo, aqui a nossa entrevista, né, com o Dr. Ricardo Sena. Hoje o tema é osteoporose e as comorbidades do envelhecimento. É isso mesmo, o assunto é muito sério, será nosso tema de hoje, né? E vamos mostrar também para vocês ouvintes que a Clínica da Coluna oferece tratamentos muito eficientes, né, com retardamento da progressão no controle de doenças também, já que a gente observa uma maior ocorrência, principalmente nos idosos, né, de várias doenças cardiovasculares, respiratórias, neoplásicas, né, dentre outras, endócrinas e por aí vai. Bem, doutor Ricardo Sena, bom dia, mais uma vez aqui no nosso Via Brasil, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Bom dia, Fran, bom dia aos ouvintes. Agora sim. Liga o microfone, Fran. Agora sim. Bom dia, doutor. Mais uma vez você aqui no nosso programa. E nós vamos falar sobre esse processo de envelhecimento, né, que faz com que ocorram, né, várias alterações na energia, na capacidade, na flexibilidade das pessoas e também aumenta a ocorrência de várias doenças. E a gente vai começar falando da osteoporose. A osteoporose, ela tem cura, doutor? Ela tem, eu diria que ela tem um controle. Então, a osteoporose, Fran, como o próprio nome está dizendo, porose. O osso fica poroso. Poroso. Então, a osteoporose é a perda da densidade mineral óssea. E ela está muito relacionada com o envelhecimento. Ah, é? Sobretudo e marcadamente na menopausa e na andropausa. Menopausa, para os ouvintes aí, é a perda das regras femininas. Sim. Tá? E a andropausa, como eu falei no outro programa, ela já é mais discreta, começa lentamente, já aos 30 anos. Ok. E ela tem uma idade marcada aos 60 anos. Então é mais evidente pós-menopausa. Exatamente. Já na pré-menopausa já pode ocorrer já a incidência de osteoporose. Mas por quê? Porque o declínio hormonal, ele ocorre bruscamente na menopausa, mas ele começa já na pré-menopausa, ou seja, alguns anos antes, a mulher ou o homem já pode apresentar uma perda de densidade mineral óssea. Eu entendi. Mas de que maneira isso influencia na osteoporose? Porque a gente sabe, né, que nesse sistema endócrino aí é muito complexo. Mas para eu e para os nossos ouvintes entenderem, de que forma após menopausa, essa questão dos hormônios, né, tem a ver também com o problema da osteoporose? O que ele afeta? Então, Fran, a pergunta foi bem pertinente. Eu vou tentar aqui sintetizar para a gente entender, para os ouvintes também entenderem. A menopausa, como eu falei, ela começa já antes na pré-menopausa, né? Sim. E na menopausa ela é marcante. O que acontece é o seguinte, com o envelhecimento biológico do ser humano, nós vamos tendo um declínio hormonal. Entendi. Tá? Esse declínio hormonal, principalmente nos hormônios esteroidais, aqui eu vou citar eles, o estradiol, que é o estrogênio, a progesterona e a testosterona. Eles vão diminuindo com o passar dos anos. Ou seja, quando há uma diminuição da síntese desses hormônios, a célula privada da informação desses hormônios, porque o hormônio ele faz assim, ele faz uma conexão na célula e faz com que a célula trabalhe para o corpo, ou seja, produza mais a matriz óssea. Uma vez privado, obviamente, desse hormônio, a nossa célula ela vai trabalhar de forma mais lenta para fabricar os ossos, para fabricar a sua pele, o cabelo, a musculatura. Entendi. Então, com a privação desses hormônios que ocorre com o passar do tempo, nós vamos tendo já esses sinais do envelhecimento. E um deles é a osteoporose, e aí aumenta a incidência de doenças cardiovasculares, o diabetes. Uma coisa vai puxando a outra. Uma coisa vai puxando a outra. Então, o que é importante? É a modulação hormonal. Agora, Fran, não adianta tomar hormônio sintético, tá? Porque o hormônio sintético,
as pesquisas mostraram que realmente para a osteoporose ele tem um bom resultado. Sim, os hormônios sintéticos São aqueles tradicionais de farmácia. Os medicamentos. Os medicamentos. A gente fala de remédio de hormônio. Sim. Os bioidênticos não, são aqueles idênticos ao produzido pelo ovário ou pelo testículo masculino. Entendi. Tá? Eles são, o nome fala já, bioidênticos. E esses bioidênticos, eles oferecem um resultado mais preciso, como eu posso dizer? Ele controla melhor esse problema. Exatamente, eles são mais fisiológicos. Porque quando você passa um creme de hormônio bioidêntico na sua pele, Sim. o seu corpo rapidamente reconhece. Ele fala, poxa, isso daí eu reconheço, né? Exato. Agora, quando você toma um hormônio sintético, o laboratório, ele não pode fabricar um hormônio bioidêntico e vender numa farmácia tradicional. Entendi. Porque existe uma patente internacional, uma lei de patente, que nenhum laboratório pode patentear aquilo que existe na natureza. Você não pode patentear oxigênio, você não pode patentear clorofila, nada disso. Sim. Então, o que o laboratório faz? Ele modifica a estrutura molecular do hormônio para poder conseguir a patente e vendê-lo. Por exemplo, o medroxiprogesterona, que tem na pílula anticoncepcional e na antiga reposição hormonal, ele não é bioidêntico, ele é um análogo. Sim. Então, quando o corpo recebe esse hormônio, até ele entender que aquilo ali não faz parte do corpo dele, ele vai fazer uma série de metabolismo, de sínteses metabólicas, para poder absorver aquilo que ele acha importante. Entendi. Só que é aquele velho exemplo da fechadura, né? Da chave e da fechadura. Sim. Se eu pegar essa chave que eu tenho aqui e emprestar para você, e você for na sua casa, você vai ficar lá tentando, uma certa hora, às vezes você consegue abrir. Verdade. Esse é o hormônio análogo. Ele entra no corpo da pessoa e depois de uma série de metabolismos você vai conseguir um certo efeito. Só que daí tem também os efeitos colaterais. Muito bem. E olha, eu sempre tive essa curiosidade. Os homens e as mulheres, eles são igualmente afetados? Porque a gente vê muito falar que osteoporose é sempre uma doença feminina. Isso é verdade? Ou os homens também sofrem de osteoporose? Podem desenvolver, no caso? Os homens e as mulheres sofrem, mas o percentual é diferente. Basicamente, são 2 mulheres para um homem. Então, as estatísticas indicam, assim, mais ou menos, as mulheres de todo o mundo, 30% delas terão osteoporose. Nossa. E apenas 13% dos homens. E é hereditário? Existe uma herança familiar, mas ainda não tem um marcador genético para dizer que você vai ter osteoporose ou não, que é diferente do câncer de mama. No câncer de mama já se sabe um marcador genético que prediz que a mulher possa ter câncer de mama, como aconteceu com aquela atriz famosa Angelina Jolie, né? Sim. Ela fez o exame BRCA1 e BRCA2, que são marcadores preditores que há uma chance de ter câncer de mama. Devido à genética, né? A mãe Exatamente. dela, a tia dela, né? As outras tias já tiveram e ela ficou com medo, né? De acontecer o mesmo. E, inclusive, foi até se comentado, eu não sei se ela rezou, a mastectomia preventiva. Ou seja, para não desenvolver o câncer de mama devido a essa história familiar e a presença desse marcador preditor de câncer de mama. Sim. Mas, se ela melhorasse o estilo de vida dela, ela não desenvolveria o câncer de mama por uma mudança de hábitos e estilo de vida, como alimentação, esporte, etc. Então, é possível retardar isso ou diminuir essa incidência tanto do câncer como da osteoporose através de um estilo de vida? Você diz isso? Com certeza. Da alimentação, da atividade física. Tudo isso é muito importante, né? Eu diria que é o mais importante. Eu diria que é 90% de tudo que nós estamos falando. Olha só. Um dos grandes vilões, isso já foi pesquisado, a partir de 1960, aumentaram-se, por exemplo, 48% de infertilidade entre os casais. Sim. E por que é isso? A partir de 1960 houve a grande revolução feminina com o uso da pílula anticoncepcional. Então, o que a pílula faz? Ela bloqueia o ciclo ovulatório da mulher, fazendo com que ela não engravide. Sim. Mas, por outro lado,
ela bloqueia a produção de hormônios as informações vindo do hipotálamo e vindo da hipófise, principalmente da hipófise, que é uma glândula, para quem está ouvindo aqui, às vezes eu estou falando umas coisas meio estranhas, mas a hipófise... Não, mas está dando para compreender. A hipófise é um hormônio que é uma estrutura que está no cérebro, é uma glândula. Ela é responsável, como se fosse assim, o presidente da República. Ela fala lá para o ovário, produz estradiol. Manda as informações. Manda as informações para as outras glândulas na periferia. Ela autoriza. Então, uma vez tomando esses hormônios sintéticos, que são análogos, sim, há uma diminuição dessa informação pela hipófise. E olha, eu tô sentindo isso na pele, viu, doutor? Eu tomei durante... foram mais de 10 anos tomando anticoncepcional. E quando eu e meu marido, né, já faz 3 anos que nós estamos tentando engravidar, e eu tô tendo sérias dificuldades porque tomei ininterruptamente anticoncepcional durante 10 anos, viu? Tô sentindo na pele isso. Exatamente. Então, o anticoncepcional, ele trouxe uma certa estabilidade para os casais com controle de natalidade. Sim. Mas, por um outro lado, ele traz problemas na área de fertilidade. E não é só relacionado a esses hormônios sintéticos. A água que nós bebemos, os produtos alimentares, tem o que nós chamamos de xenoestrógeno. Xeno significa estrangeiro. Estrógeno, estrogênio. Então, esse hormônio estrangeiro que está aí nos alimentos, por exemplo, os enlatados, não tem aquela película por dentro da lata? Aquilo ali é rico em xenoestrógeno. Ah, é? Tá? Então, nós ingerimos isso constantemente. O tempo todo. O próprio lençol freático está intoxicado pelos hormônios sintéticos que as mulheres ingerem. Porque uma hora elas eliminam na urina esses hormônios sintéticos. Então, fatalmente isso vai cair lá nos lençóis freáticos e a população, claro, vai acabar ingerindo esses resíduos de hormônios. E nos alimentos, né, Fran? Nos suínos, nos bovinos, nós já sabemos, nós não temos como comprovar, mas nós sabemos que há uma utilização de hormônios para que eles cresçam rápido e produzam. Então, nós estamos sempre ingerindo os xenoestrógenos, os hormônios estrangeiros. Pois é. Então, a gente, assim, podemos dizer que estamos cercados de coisas nocivas, né? Na nossa alimentação e tudo mais. Mas é possível retardar esse envelhecimento e é possível envelhecer de maneira saudável? De que forma? Então, a Universidade de Stanford, ela pesquisou o que favorecia a longevidade dos seres humanos. Você sabe, Fran, que o brasileiro tem uma vida média algo em torno de 74 anos. Sim. O europeu tem uma vida média, aí os franceses, os italianos, uma vida média entre 82 anos. E os japoneses, algo em torno de 83, 84 anos. Isso. E os pesquisadores ficam observando quais as diferenças entre esses países. Para você ver, um país de primeiro mundo, ele está aí com 9 anos a mais do que nós. Deveria talvez ser mais, mas há um péssimo controle de estilo de vida pela população mundial, porque nós fomos, de uma certa forma, ensinados a depender dessa medicina de medicamentos. Você tem um problema, você vai no médico tomar algum remédio. E nós esquecemos de fazer uma boa alimentação e fazer exercício físico. Mas será que nós adotamos esse tipo de método porque nós, seres humanos, gostamos de coisas fáceis? Exatamente. De fazer? E esse tipo de tratamento ou sair do sedentarismo leva muito tempo, né? Então a gente quer algo mágico, assim, uma pílula que vai resolver todos os problemas. E não é bem assim. E nós temos a velocidade das coisas. Hoje o mundo está muito veloz. Você está com o WhatsApp aqui na sua mão, já tem um paciente perguntando, um familiar perguntando, você tem que responder rápido. Então, a velocidade e as facilidades da vida, porque a industrialização, ela trouxe um certo conforto para o ser humano. Sim, né? Claro. Você tem tudo, você tem um controle remoto, você tem um carro automático, você tem tudo na sua mão. Exatamente. E nós vamos esquecendo de que nós não nascemos só para comer e sentar no sofá. Exato. Nós precisamos exercitar e procurar, cada um que está me ouvindo aqui, procurar se alimentar bem, reduzir a ingestão de carboidrato é uma dica importante.
Mas voltando ali no controle da osteoporose. Então, não adianta, Fran, tomar o cálcio achando que ele vai direitinho para o seu osso. Ah, é? Tá? Porque esse é uma coisa que as pessoas confundem. Ah, eu tô com osteoporose porque eu não ingeri cálcio, eu não gosto de leite, alguma tem coisa gente desse que tipo. fala, né? Até os mais antigos costumam realmente dizer que quem não gosta de leite apresenta esse maior risco de ter osteoporose. Isso é verdade? É, mais ou menos. Olha só, a vaca, ela não ingere leite. Sim. Ela tem os ossos fortes. Sim. Então, De que forma? o cálcio dela vem do leite? Não. Vem da grama. A grama é os alimentos verdes, quanto mais escuro, eles têm maior quantidade de cálcio. Então, Entendi. por exemplo, a tabela TACO, que é do Ministério da Saúde, a cada tempo ela emite aí uma tabela de componentes proteicos, gordura e minerais de todos os alimentos. E olha só, pesquisando, Fran, 100 gramas ou 100 miligramas de leite, 100 gramas de leite ou 100 ml de leite, vai ter apenas 123 miligramas de cálcio. Um lambari tem 1.881 miligramas de cálcio. Então, os peixes, tanto de água marinha ou de água salgada ou de doce, eles são ricos em cálcio. A sardinha é rica em cálcio. O espinafre que o papai lá usava, ele não tem tanto cálcio. Ele tem algo em torno de 200 miligramas. Então, ele quase que empata com o leite. Mas olha que interessante. O queijo tem quase 1.000 miligramas de cálcio. Olha só. Muito mais do que o próprio leite. Então, se as pessoas não gostam de leite, mas gostam de um queijo, é uma boa opção. Ou comer um lambari ou uma sardinha. Tem muitos também que ingerem o ômega 3, né? Aquelas cápsulas. O ômega 3 já Pode ajudar? Já é uma gordura. Já vai usar na cognição cerebral. Porque as células nossas, ela é feita de gordura saturada. Sim. Então, por exemplo, o óleo poliinsaturado que você compra para fazer o seu alimento, ele já vem transformado pela indústria para que ele dure na gôndola do mercado. Isso é verdade. Então, ele já vem hidrogenado. A gordura saturada não precisa disso. A banha de porco, por exemplo, os antigos usavam, deixavam até Aquele fora da geladeira. pote, né? Com as carnes mergulhadas e tudo. Isso. Então, a gordura saturada, ela é muito... Claro que em demasia tudo é ruim. Até o oxigênio em demasia faz mal. Claro. A água, se você tomar 20 litros por dia, você morre. Hiperidratado. Então, as pessoas têm que começar elas mesmas a pesquisar esses alimentos que são benéficos. A gordura poliinsaturada, que é os óleos vegetais, aí tem vários, tem o de soja, o granola, o canola, né? Granola, tem de amendoim e por aí vai. E as pessoas abandonaram, por exemplo, a manteiga e a banha de porco, que são muito mais nutritivos, alimentam mais o corpo do que as poliinsaturadas. O único benefício das poliinsaturadas é baixar colesterol. Muito bem. Só que tem uma coisa, só para finalizar esse raciocínio. Sim. Foram feitos, Fran, 2 grupos. Um se alimentando com gordura poliinsaturada, que era a manteiga de milho, e outra se alimentando de gordura saturada, a manteiga. Sim. Isso foi feito no chamado pesquisa cardiológica de Minnesota, tá? Eu tenho essa pesquisa, se alguém quiser depois, eu posso enviar. Ok. Então, eles pegaram um grupo de pessoas e fizeram um alimento, porque no hospital psiquiátrico era fácil controlar as pessoas. Eles alimentaram só com gordura saturada de manteiga. Sim. E outro grupo com poliinsaturada margarina do milho. Durante um determinado tempo. Durante um determinado tempo. E aí eles foram colher os dados. Sabe o que aconteceu? O quê? O grupo que se alimentou de gordura poliinsaturada reduziu realmente o colesterol. Olha só. 14%. Mas morreu mais gente. Ué, Morreram como 22% a mais de pessoas que se alimentaram de gordura poliinsaturada. Qual é a conclusão que se chega? E já os nutrólogos, os nutricionistas que estão aqui me ouvindo já sabem disso. O problema do infarto do miocárdio, das doenças cardíacas, não é o colesterol. Não é. Não. São os perfis inflamatórios. Então, existem enzimas que a gente coleta no sangue, que a gente pode ver se a pessoa tem inflamação.
Mas não é aquela inflamação que eu estou falando, Fran, você bateu o cotovelo, inchou. Não é isso. É uma inflamação que ela fica nas artérias, nas pequenas veias também. E aí faz com que isso aumente. Por exemplo, eu vou citar aqui um nome. Por exemplo, uma proteína C reativa alta, ela tem uma influência muito grande na inflamação das artérias, principalmente das coronárias. E logo uma artéria estando inflamada, tá? Os elementos que passam por essa artéria, inclusive o colesterol, o cálcio, eles vão formando a placa de ateroma. Mas o que originou o problema não é o colesterol, é a inflamação. Então, as pesquisas têm mostrado que o colesterol não é o problema, mas sim os perfis inflamatórios. Muito interessante isso, viu? Interessante, Fran, e impactante, porque realmente não é isso que as pessoas ouvem na maioria dos profissionais de saúde, tá? É verdade. Doutor, eu estou recebendo várias perguntas aqui através do nosso WhatsApp. Essa aqui eu recebi hoje logo cedo, da Simone, que é filha da dona Aurora. E a Simone, ela pergunta assim, Fran, minha mãe tem osteoporose no fêmur e na coluna. Toma Prolia, é isso? Prolia, vitamina D, interrompeu o cálcio devido aos cálculos renais. Tem 3 anos de tratamento, mas não houve resultados positivos. O que ela deve fazer? Então, a dona Aurora, né, a mãe da Simone, né? Ela tem osteoporose no fêmur e na coluna. Eu nem sabia que osteoporose ela acaba interferindo em alguns ossos ou no organismo inteiro? Por que ela falou que é na coluna e no fêmur? Vou te explicar e vou explicar para os ouvintes também. Os exames de densitometria óssea, eles se baseiam numa estatística, tá? A osteoporose afeta principalmente a fratura de colo de fêmur e a fratura das vértebras lombares. A incidência é muito alta de fratura. Porque é mais fácil de se fraturar, mas não significa que as outras partes também não sofram. As outras partes sofrem, mas tem menos incidência de fratura. Porque essas duas regiões, elas são articulações de grandes alavancas, tá? Entendi. E elas podem fraturar. As pessoas muitas vezes estão em pé, andando e Porque ela dá propulsão, é isso? Isso, ela tem uma alavanca muscular muito grande. Por exemplo, uma alavanca de uns dedos da mão são pequenas, né? Sim. As alavancas. Agora, a alavanca do fêmur é muito grande. Por ele sustentar o corpo. E sustentar o corpo também. Então, ali há uma incidência muito grande de carga quando a gente está em pé. Entendi. Então, tem pessoas que estão andando na rua, por exemplo, uma senhora com osteoporose grave, e ela simplesmente fratura e cai. As pessoas pensam que ela caiu e fraturou. Não, é o contrário. O osso está tão fraco que ele quebra. Ele fratura e a pessoa cai. Entendi. Então, a densitometria ela se baseia nessas duas estruturas, que é o colo do fêmur e a lombar. E não adianta tomar cálcio. Vitamina D, esse Prolia, que deve ser um medicamento. Pode ser provavelmente um inibidor, né? Como se fosse um alendronato de sódio. E para falar um pouquinho desse controle, eu preciso entrar num assunto. Então, nós temos duas células importantes, uma que fabrica o osso. Sim. E uma que vai lá e tira um pouquinho. A que fabrica o osso chama osteoblasto. Blasto. E a que tira um pouquinho do osso, que faz a remodelação, chama osteoclasto. Os alendronatos de sódio da vida, eles provocam a inativação do osteoclasto, que é aquele que remodela o osso. Ou seja, ele provoca a morte do osteoclasto, que é uma célula que faz essa remodelação. Ou seja, se você tem uma célula que só produz ossos e uma que deixa de retirar ou fazer uma remodelação, você teria, teoricamente, uma melhora da densidade óssea. Só que aí tem um outro problema. Diga. Esses medicamentos chamados alendronato de sódio, existem várias marcas, alguns mais modernos, mas o primeiro que surgiu e é muito famoso é o alendronato de sódio. Ele é chamado bifosfonado, ele bloqueia a produção de hormônio. Entendi. Então, você, por um lado, tem uma aparente melhora da osteoporose, mas você tem uma queda de hormônio. E os hormônios são importantes para a osteoporose também.
Olha só, então o tratamento tem que ser muito complexo, né, doutor? A Clínica da Coluna, ela oferece algum tipo de tratamento, no caso aqui, para a dona Aurora, né, que interrompeu até essa ingestão de cálcio, né, devido a outros problemas que o medicamento está causando. Tem algum tipo de tratamento ali na Clínica da Coluna? É justamente a suplementação metabólica, olhando a pessoa como um todo. Então, nós precisamos ver os níveis hormonais dela, os níveis de cálcio, e ela vai ter que realmente, se quiser melhorar da osteoporose, vai ter que fazer exercício. Olha só, e é possível fazer exercício, né? A pessoa Em qualquer que fazer idade. atividade física, mesmo tendo a osteoporose? Mesmo tendo, e a osteoporose melhora, porque o osso, Fran, ele precisa de pressão para se calcificar. Ele Entendi. precisa de pressão para aumentar a densidade óssea. O astronauta, ele perde densidade óssea porque ela não tem gravidade. Aqui na Terra, nós temos... Por isso que se pergunta se nós podemos viver em outro planeta que tem uma gravidade menor do que a nossa. Legal, Então, interessante. Ela precisa fazer exercício com carga, ou musculação ou pilates. Muito bem. Indo rapidinho aqui para as nossas outras perguntas, a Odete, ela perguntou aqui se osteoporose dói. Eu acho que, na verdade, ela queria perguntar se tem como diagnosticar, se aparece algum sintoma. Eu acredito que seja essa a pergunta da nossa ouvinte Odete, doutor. A osteoporose ela só vai doer quando ela provoca como se fosse uma microfratura na vértebra da coluna ou no colo do fêmur. Aí sim ela provocaria dor. Pequenas fraturas começam a deformar a altura da vértebra e isso vai comprimir alguns vasos e vai causar dor. Mas não tem como diagnosticar? Não, ela... É silenciosa? De forma geral, a osteoporose